vamos convidar agora, dando seguimento à nossa programação, convidamos o diretor de formação do IFL-BH, Bernardo Franqueira, para fazer a abertura do painel Sem Filtro. Por favor, Bernardo. Boa tarde a todos. Nós estamos nos aproximando novamente das eleições e cada vez que a população é chamada às urnas, ficam em evidência os temas mais críticos para a sociedade: saúde, educação, segurança pública e economia. Durante esse período, intensas discussões dominam o cotidiano dos brasileiros, que se vêm frequentemente debatendo propostas dos candidatos e possíveis soluções para as dificuldades que vivem. Nesse contexto, fica claro aquele que talvez seja um dos maiores problemas com os quais temos que lidar: a desinformação. A história da humanidade é permeada por eventos nos quais o controle sobre a informação e sobre o conhecimento foi fator preponderante para que ações, ou mesmo sociedades, fossem bem-sucedidas. A Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, exerce importante influência sobre a cultura moderna graças à sua intensa produção intelectual de conhecimento, posteriormente disseminada à Europa pelo Império Romano. O desembarque das forças aliadas na Normandia, conhecido como Dia D, deu início à libertação dos territórios ocidentais ocupados pelos alemães. Os aliados conseguiram ludibriar o serviço de inteligência nazista quanto ao local de desembarque e surpreendê-los. Esse fator foi fundamental para o sucesso da operação. Antes disso, ainda durante a Segunda Guerra, Alan Turing trabalhou em conjunto com o exército britânico para desenvolver um antídoto contra um dos equipamentos de guerra mais poderosos dos alemães, a encriptadora chamada Enigma. A máquina desenvolvida por Turing permitiu às forças aliadas antever os movimentos inimigos e talvez tenha sido o avanço mais importante que determinou a vitória sobre o exército de Hitler e impediu que o mundo fosse submetido ao ideal nazista. Esses são 3 exemplos claros do poder da informação. Os estudos de Turing, inclusive, desencadearam uma transformação no mundo através da informática e da inteligência artificial, dando início ao que hoje conhecemos como a Era da Informação. O rápido desenvolvimento dos computadores, especialmente da internet, levaram a uma mudança brutal no comportamento da sociedade, tornando ainda mais relevantes o conhecimento e a informação. Não por acaso, boa parte das empresas surgidas a partir da Revolução Digital, de alguma forma, estão ligadas à transmissão de informações. A Apple com o iPhone, iPad, o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, o Twitter e tantos outros. Nesse contexto, as pessoas são submetidas a uma carga intensa de informações provenientes das mais diversas fontes e as utilizam para desenvolver suas crenças, conceitos, posições políticas e formatar sua visão de mundo. Cada vez mais, opiniões são construídas a partir de manchetes de notícias, tweets, postagens do Facebook e mensagens de WhatsApp. Se, por um lado, esse modelo permite que grande quantidade de conhecimento dos mais diversos assuntos seja absorvido com agilidade, por outro, torna mais fácil a propagação de notícias falsas, conceitos errados, teorias fajutas e pode levar à desinformação em massa. Sabemos todos que, desde a teoria da hegemonia cultural, formulada pelo teórico socialista Antônio Gramsci, existe uma evidente orientação de esquerda na maior parte dos veículos de comunicação e cultura tradicionais. A divulgação desses conceitos, amplificada pelas poderosas ferramentas de transmissão de informação, acaba potencializando a predominância das ideias coletivistas na maior parte da população. Exatamente nesse ponto está a grande dificuldade do liberalismo. As ideias liberais são mais justas, mais morais e tornam a sociedade invariavelmente mais próspera e mais livre. Elas não são, no entanto, compreendidas e bem aceitas por muitos, cooptados pelo pensamento esquerdista. Propostas como redução do Estado e da carga tributária podem até encontrar algum apoio na sociedade, mas a abolição do salário mínimo, a desregulamentação do mercado e a livre flutuação de preços de insumos como combustíveis e energia elétrica são rechaçados com veemência pela maioria. Diante desse cenário, todos aqueles que se identificam com o liberalismo devem atuar de forma que seus conceitos cheguem à maior quantidade de pessoas possível, de maneira clara e sem distorções, retirando o filtro ideológico de esquerda aplicado às ideias de liberdade.
Em grande medida, esse é o papel principal do Instituto de Formação de Líderes e, especialmente, do Fórum da Liberdade e Democracia. Eu encerro o discurso citando um dos homens que melhor traduziram as ideias de liberdade, o economista austríaco Ludwig von Mises, para quem ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Obrigado. Eu queria dar início ao nosso painel, sem filtro, e convidar ao palco os painelistas Jorge Caldeira, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, Felipe Hermes, do Spotniks, e Marcelo Madureira, ex-Cacete Planeta, atualmente na Jovem Pan. Obrigado. Marque Zuckerberg vai depor no Congresso americano. Pessoal, a gente tem uma enquete que pode ser respondida através do Instagram do IFL, @IFL_BH, cuja pergunta é: o Facebook pode cancelar perfis de acordo com o seu interesse? Sim ou não? Peço, por gentileza, que acessem, respondam à enquete e vamos divulgar ao final dos painéis o resultado de cada uma das enquetes. Eu queria começar aproveitando esse gancho, esse tema, e perguntar para o Felipe. O Felipe é da plataforma Spotnik, que é uma plataforma, uma mídia alternativa, né, uma forma de obtenção de informação alternativa, que depende muito do Facebook para poder propagar suas ideias, propagar suas notícias. Então, a gente viu recentemente, Felipe, um movimento do Facebook excluindo algumas páginas, alguns perfis, especialmente aqueles ligados a liberais e conservadores. Queria ver como é que você entende isso e que proteção que você tomou, que cuidado que você tomou para evitar que o seu Spotnik fosse atingido também. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite ao IFL. É muito bacana ver que, depois de tantos anos, o liberalismo segue crescendo no Brasil e que, felizmente, nesse ano de eleição, a gente vai ter um impacto muito mais apropriado do que a gente sempre esperou. E eu acho interessante a gente começar falando desse conceito de algumas páginas, né? Porque, na realidade, se você pegar os números, no primeiro semestre desse ano, o Facebook derrubou 583 milhões de perfis falsos na rede. Ou seja, essa noção de que a gente teve algumas páginas derrubadas não é exatamente uma noção ampla. É muito mais uma noção restrita ao nosso viés, ou restrita à nossa bolha. Obviamente, a gente teve um impacto muito mais perceptível do ponto de vista de páginas e perfis que engajavam alguns ligados ao liberalismo, ao conservadorismo, ou perfis em direita mais geral, de maneira mais geral de direita. Mas eu acho que tudo isso, de alguma forma, está relacionado com algo que é inédito para a gente na história da humanidade, que é, pela primeira vez, ter o fórum de discussão pública no qual toda a sociedade pode participar livremente, e esse fórum é controlado por uma empresa privada. Uma empresa privada que, como todo mundo sabe, é uma empresa que vai buscar o lucro aos seus acionistas. E dentro desse aspecto de buscar o lucro para os seus acionistas, ela naturalmente tem as suas regras sobre aquilo que beneficia mais a ela e o que beneficia menos. E é esse limiar entre ser um fórum atrativo para as pessoas poderem participar e ser uma empresa que, de fato, tem que entregar lucro, que acaba gerando toda essa discussão. Ou seja, essa empresa ela pode determinar o que vai ser publicado, ou pode determinar o que vai ter maior alcance, o que vai ter menor alcance. Idealmente, todos nós esperamos que não, que a empresa seja um fórum amplo, no qual todos possam participar e discutir. Só que tudo isso se confunde com uma relação de poder, por assim dizer, de transformação do ponto de vista da discussão que a gente tem na sociedade. Ou seja, há algum tempo, toda maneira de transmitir informação era restrita por barreiras de acesso limitadas
a muito poucas empresas. Empresas que dependiam de concessão do Estado, empresas que dependiam de um grande capital para investir, ou seja, televisão, rádio e conteúdos transmitidos por meio dessas mídias. Hoje, a gente consegue, dois moleques de classe média classe média baixa, criarem um site, impactar 7 milhões de pessoas, por exemplo, isso ter algum impacto na eleição, ou ter algum impacto em discussões, como foi o caso do Spotnik, quando fez um levantamento sobre a maneira criminosa como o BNDES sempre atuou no Brasil, a maneira criminosa como o governo privilegiava pequenas empresas. Isso é o tipo de discussão, grandes empresas, empresas como a JBS, como a Odebrecht, e todas essas empresas. E esse é um caso claro de como a barreira de acesso caiu drasticamente, ou seja, de como você consegue, com pouco capital, começar uma discussão a nível nacional, e isso, de certa forma, incomoda a grande mídia. Ou seja, a gente teve, no começo desse ano, a Folha saindo do Facebook, que não representava mais parcela significativa dos seus acessos, e a Folha decidiu abandonar o Facebook. Nos Estados Unidos, há uma ampla discussão sobre o peso que o Facebook tem tido na queda de receita da grande mídia. Então, a gente fica nesse limiar entre ter um acesso muito mais amplo à informação e o Facebook tendo que responder aos seus acionistas e tendo principalmente a grande mídia pressionando o Facebook. Porque para as grandes empresas de mídia não interessa que esse conteúdo possa ser disseminado na rede de maneira tão fácil e tão sem restrições assim. Ou seja, há uma pressão muito grande por parte de jornais tradicionais para que o Facebook restrinja isso, e a gente percebe como é irônico que um termo criado pelo Trump, por exemplo, ou popularizado por ele como fake news, tem sido amplamente utilizado pela mídia para se beneficiar e começar a boicotar e forçar publicamente o Facebook a boicotar essas páginas. Então, eu acho que, idealmente, o Facebook ele não deve censurar, mas a gente tem que entender esse jogo de poder e esse jogo de transformação, de acesso à informação, e conseguir encontrar dentro da sociedade, ou conseguir encontrar com as pessoas, a melhor maneira de articular todo esse conteúdo online, né? Se me permite uma parte, o jogo de poder não é só a grande mídia, como você muito propriamente colocou, é o Estado também. Lá nos Estados Unidos, há uma acusação de que o Trump só ganhou a eleição por causa de fake news feitas por ele, e agora, nas vésperas da eleição lá, e na véspera da eleição aqui também, o Estado e o establishment quer forçar a mão das redes sociais para banir as páginas de direita. E de esquerda não tem essa pressão, é só de direita. Como eu estava comentando, são 583 milhões de perfis. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse viés da nossa bolha e tentar entender de uma maneira mais geral, mas algo curioso que eu ouvi de um dos ministros do TSE é que eles olharam para a ferramenta do Facebook, tentaram entender como fazer esse procedimento para impedir fake news, e a conclusão deles é que é impossível. Não tem como você forçar ou impedir a fake news. E, na prática, a fake news foi apropriada pela grande imprensa para tentar reduzir a concorrência. Do ponto de vista de alguém que produz conteúdo para o Facebook, que utiliza o Facebook como plataforma, o que eu percebo é que se cria uma fake news sobre fake news, né? Você acusa, por exemplo, como a imprensa acusou o MBL de produzir fake news para derrubar a página, quando, na verdade, não foi nada disso. Na verdade, o Facebook ele se valeu de uma tentativa de preservar o algoritmo que estava sendo manipulado, mas nada envolvendo fake news. Por outro lado, a imprensa ela quer que você não acredite naquilo que outros sites, além dos tradicionais, publicam. Bom, muita gente falou nesse momento em censura, né? Foi a palavra mais usada. E aí eu queria direcionar uma pergunta para o Marcelo Madureira, que trabalhou no Cacete Planeta, numa das principais redes de comunicação do Brasil, e hoje está na Jovem Pan, idem também uma das grandes mídias tradicionais. Marcelo, existia ou existe algum tipo de censura, algum tipo de filtro nessas redes? E é mais fácil no Brasil fazer piada ou falar sério? Assim, fazer piada igual você fazia no Cacete ou falar sério igual você fala hoje? Não, ser humorista no Brasil, o Brasil é o paraíso dos humoristas. Então, na minha pessoa jurídica, é muito bom.
mas na minha pessoa física é muito chato, né? Porque agora mesmo me perguntaram se o Brasil tem jeito, e eu respondi, não tem a menor possibilidade de dar certo. E como eu sou um cidadão brasileiro, vivo aqui, crio os meus filhos aqui, né, ganho minha vida aqui, né, cria essa contradição, né. Para os meus negócios é ótimo viver essa nossa sociedade maluca aqui, incongruente. Mas, né, como cidadão, que vive e passa aqui, é quase uma danação hoje em dia viver no Brasil, é impressionante a quantidade de pessoas que estão indo embora, pessoas preparadas, pessoas boas, né? Isso há de haver um motivo importante. Agora, com relação, você perguntou da censura, essa é uma questão muito curiosa, né? Bom, primeiro que o Cacete Planeta continua vivo, na minha empresa, na Flox, o canal, eu, como empreendedor, recoloquei no ar agora em março, estamos crescendo, publicando toda quarta e sexta, então o Cacete Planeta está vivo, fazendo o nosso humor prevalentemente político, prevalentemente sobre os fatos da semana, que eu acho que é o melhor que a gente sabe fazer, e, como é curioso, pela primeira vez eu assinei um contrato que eu sou contratante contratado. Então, censura? Não existe censura. Agora, existe o bom senso daquilo que você vai publicar. Eu acho que isso, o bom senso, ele é inerente, né? Deveria ser inerente ao ser humano, né? Você ter o mínimo de consciência do que é razoável, você fazer piada o que não é razoável. Agora, por outro lado, existe hoje, por parte do conjunto da sociedade, uma vigilância maior sobre aquilo que você faz. E é curioso, porque é, de uma certa forma, opressiva, e é também, de uma certa forma, quase que se busca crucificar, né, as pessoas que, eventualmente, podem cometer qualquer tipo de erro. Aí eu não me refiro só ao humor, não. Eu me refiro a qualquer impropriedade, né, ou qualquer escorregão, que quem é que na vida não comete, como, por exemplo, aconteceu com o jornalista William Wacker. O Brasil não pode prescindir do trabalho de uma pessoa como William Wacker. No entanto, né, ele foi absolutamente crucificado por um escorregão, por uma falha que eu duvido que qualquer um aqui não tenha cometido. Agora, a gente vive uma sociedade que eu brinco que parece banho dos tarados. É um banho dos tarados, né, estão todos os tarados tomando banho, de repente cai o sabonete no chão, todos encostam a bunda no azulejo, né, para ver que é o primeiro que se abaixa para pegar o sabonete. É isso que a sociedade hoje é, esse é o comportamento que as pessoas têm, né? Todos são vestais, todos são puros, todos são inocentes. Quando alguém comete algum escorregão, né, imediatamente essa pessoa, né, é trucidada. Existe quase um prazer nisso. Isso é muito evidente nas redes sociais. Eu acho isso um comportamento curioso. Isso tem mais a ver até não só com o que a gente vive na nossa sociedade brasileira, tem a ver com o que a gente vive no mundo. Já concluindo, que eu não quero ser muito extenso, mas eu acho que hoje o que me preocupa é um ressurgimento do totalitarismo. E o totalitarismo, ele não tem ideologia. Ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita. Eu estou aqui do lado do historiador, mas eu vou cometer essa ousadia de dizer que talvez a lição mais importante do século XX foi ter nos ensinado que nenhum regime totalitário é funcional, nem de direita, nem de esquerda. Portanto, está na democracia, na liberdade individual, né, a chave para a organização da sociedade. Bom, acho que eu imagino que você tenha, quando você diz sobre essa fiscalização constante, imagino que você tenha querido falar sobre o politicamente correto, eu imagino, né? Que deve ser terrível para quem lida com humor, né? Cara, eu pessoalmente, eu cago e ando para o politicamente correto. Eu estou comprometido com o meu fazer. O meu fazer. Ou seja, o meu fazimento. Eu não fico me referenciando, mesmo porque é impossível agradar a todo mundo.
É impossível, né? Muito pelo contrário, né? Se a gente agradasse a todo mundo, é porque alguma coisa está muito errada. Se eu viver numa sociedade que todo mundo pensa igual, é uma sociedade muito doente. Eu gosto e acho que é importante, justamente, a divergência civilizada, né? A divergência até com bom gosto, né? Eu acho possível. Eu frequentemente vivencio essa experiência. Agora, essa coisa, existem muitas não questões contemporâneas, né? Fake news, que é mais velho que a Sé de Braga, porque antigamente chamava boato e fofoca, politicamente correto, né? Essas coisas todas, para mim, são não questões. Eu acho que subjacente a isso tudo, existe hoje no mundo uma séria ameaça à democracia, uma séria ameaça à liberdade individual. Isso se traduz em bandeiras, que, na minha opinião, são falsas bandeiras, de sexistas, racialistas, religiosas. São falsas questões que desviam a atenção das pessoas para a questão fundamental, que é a discussão mais importante, que é a discussão da liberdade individual, o direito de ser do cidadão. Isso se coloca hoje, no momento que a gente vive um momento muito crucial para a humanidade. A gente está vivendo um momento de ruptura muito grande, né? A inteligência artificial, a quantidade de informação que se tem acesso, tudo, a quantidade de empregos, né? O chamado displacement, que já começa a ocorrer, em que métodos automáticos vão eliminar uma série de postos de trabalho, sem nenhuma chance de recolocação. Os desafios são imensos. E as pessoas tendem, o ser humano tende a simplificar as coisas para poder entender. Isso é falso, né? As coisas são extremamente complexas e a gente tem que encarar a complexidade das coisas. Então, a gente fica se colocando não questões bobas, né? Não que eles sejam bobas, né? A sexualidade é importante, a questão de preconceito é importante, mas subjacente a isso tudo está a questão da liberdade, né? Essa é a questão que permeia todas essas não questões, essas falsas bandeiras que acabam distraindo as pessoas. Hélio, eu queria discutir com você um ponto que a gente percebe, e aí tem a ver até com a história do Facebook, sobre derrubar mais páginas de direita do que páginas de esquerda, em que pese o fato, né, do dado que o Felipe trouxe, são 583 milhões, mas com muito impacto foi derrubada a página do MBL, né, que era um movimento muito ativo, participou ativamente do impeachment da Dilma Rousseff, enfim. A gente percebe, acho que fica muito claro que existe uma assimetria de tratamento entre candidatos, entre ideias, enfim, pessoas de direita, ou mais identificadas com direita, liberais conservadores, e quando as pessoas são de esquerda. É frequente você ver alguém dizendo, olha, fulano é de extrema direita, mas é muito difícil ver alguém falar que fulano é de extrema esquerda. Não, ele é esquerda, centro-esquerda, enfim. Então, eu queria que você comentasse essa assimetria. Você está numa cruzada importante à frente do Instituto Mises Brasil, que é levando as ideias liberais para todo mundo. Acho que deve ser bastante atacado por isso. Então, eu queria o seu comentário nesse aspecto. Obrigado, Bernardo. Em primeiro lugar, parabéns ao IFL por mais um evento maravilhoso, casa cheia, nona edição. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar também aqui com meu querido amigo Caldeira, um grande nome da história brasileira, da história liberal e até da historiografia, porque ele disputa, inclusive, a questão do método na história. Prazer estar aqui, prazer estar com o Marcelo, que a gente já dividiu alguns painéis juntos e tem um humor sensacional. E o nosso querido Felipe Esmo, meu amigo, que a gente já se conhece há muito tempo, está aí na nossa causa liberal. Bernardo, é isso mesmo, tem uma grande assimetria e esse é o problema da sociedade. Tudo bem que se derrubaram milhões de perfis falsos, mas o MBL não é falso, o ceticismo político não é falso, o jornalismo não é falso. Lá nos Estados Unidos, o Alex Jones não é falso. E derrubaram, apagaram a história dessas páginas e dos milhões de seguidores dessas páginas. Aí você vai ver, e do lado da esquerda, uma outra coisinha discreta. Você vê que o comportamento da esquerda, por exemplo, para denunciar essas páginas, tem hordas de gente
coordenados para denunciar essas páginas via as redes sociais, que o Facebook, Twitter, sabem quem são e eles não são banidos. Então, existe uma grande... Por exemplo, quando eles combinam invasão de terra, invasão da estrada para fechar a estrada, também é combinado por redes sociais. E cadê o banimento dessas pessoas? Não ocorre. Existe... E não é só na mídia, existe na sociedade e a pressão do establishment justamente por essa simetria. No Brasil não tem extrema esquerda. A gente só fala do perigo para a democracia, como o Marcelo estava dizendo, né? Tem perigo dos dois lados, mas a gente fala só quando é da extrema direita, tem que falar mesmo, quando se fala bandido bom ou bandido morto. Nós, liberais, acreditamos no devido processo legal. Não existe esse troço de sair matando as pessoas. Temos que denunciar para se diferenciar dos extremos. Agora, na esquerda, eles têm passe livre. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, geral, ninguém vai usar uma camisa de Hitler, certo? Vai ter um problema na cara. Agora, a camisa do Che Guevara tem em todo quanto é lugar. Você vai nos museus do Brasil, tem fotos do Mao Tse-tung, um sujeito que matou dezenas de milhões de pessoas, está lá como se fossem os ricaços comprando aquele negócio. Então, na Itália, se você fosse fazer uma fundação Benito Mussolini, isso seria impensável. No Brasil, a principal organização privada de estudo, Fundação Getúlio Vargas. É um fascista, ditador caudilho que governou esse país na mão forte. Quer dizer, a gente aceita esse passe livre para todas as pessoas. Os candidatos aí na campanha, Bernardo, da extrema esquerda, o Partido Presidiário e outro dos cangaceiros lá. E o que ele fala? Controle da mídia. O que é isso, se não é solapar a democracia? Ele fala de controle dos juízes até, não só do STF para soltar o Lula, fala abertamente, e ninguém fala nada, está lá falando em todos esses debates aí, fui lá no BTG, estava falando esse negócio de controle do juiz, controle da mídia, aparelhamento do Estado, a prática desses caras, não só aparelhar todos os órgãos estatais, também da academia, porque sabe que ali o jogo vai ser jogado. Né? Então, isso aí, que são coisas abomináveis, tem passe livre, todo mundo acha mais ou menos natural, se perpetuar no poder, fazer a combinação, esse tal do Fórum de São Paulo, combinação entre os líderes da esquerda para mutuamente se ajudarem a permanecer no poder, tudo isso do lado esquerdo tem passe livre. Né? Então, eu estava vendo o debate lá no Jornal Nacional, debate não, a sabatina do Bolsonaro, e aí vem a Renata, e ela diz o seguinte, não, mas o Estado deveria intervir para equivaler o salário da mulher com o do homem. Veja, só essa frase já me causa arrepios. Porque além de ser injusto e você não ver como indivíduo o que a pessoa está agregando para a empresa, né, qual é a função dela, etc., já é injusto de cara, é também contraproducente para a mulher, porque vamos supor que ela tenha menos estudo, menos educação e agrega menos do que o homem naquela função. E agora você tabelou o salário dela igual ao cara. A empresa pode subir o salário dela, mas o mais provável é que ele demita ela, porque ela não está agregando aquele valor. Então, e além disso, vamos ser claros, essa frase é a frase da igualdade de resultados marxista. E tem passe livre, está na televisão, o Jornal Nacional fala nisso. Se fosse do lado da direita, qualquer coisa, não, a polícia tem que ter mais armas do que o bandido, todo mundo joga pedra. Nessa hora fica todo mundo achando genial. E é uma política de classes, a famosa política de classes, o Marcelo falou da questão identitária, etc., que agora, dependendo do que você é, se você é homem, você não pode falar nada sobre mulheres. Se você é negro, se você não é negro, você não pode falar sobre negro, e vice-versa. Não dá. Lá nos Estados Unidos, nesse mês, uma jornalista negra do New York Times fez 2 tweets espinafrando os brancos, com base racista, assim, realmente virulentos. E aí uma outra negra, que é crítica do Black Lives Matter, foi lá e trocou, onde ela falava brancos, ela trocou para negros. Ela foi suspensa do Twitter. Então, tem ou não tem a assimetria na sociedade? Esse é o problema que a gente tem. Então, cotas é outra coisa. Ou seja, tudo isso é o tal marxismo repaginado, que tem passe livre, porque as pessoas em geral acreditam nisso. E é por isso que a gente precisa ter livre expressão, porque só através da completa e irrestrita expressão das pessoas é que a gente vai conseguir. Ou você acha que você é perfeito, nunca vai errar, né, Marcelo? Nunca vai errar, e aí você está falando, não, ele está falando uma coisa muito esotérica. No dia que você errar, você vai aprender, porque você vai ser censurado.
Só queria fazer um... Só queria fazer um comentário, porque essa questão da Renata, além de ser uma questão que seja intervenção estatal estúpida, é uma fake news, no caso, né? Essa história de que mulheres recebem 25% menos que homens em situações semelhantes é absurda, porque você desconsidera todos os fatores que levam a isso, como escolhas pessoais ou questões como a própria intervenção estatal, que gera mais benefícios para um e para outro. Mas falando um pouco novamente sobre a mídia, é interessante porque o Datafolha fez uma pesquisa sobre a própria redação da Folha e descobriu que 64% dos jornalistas da Folha se consideram de esquerda e menos de 1 em cada 5 se consideram de direita. O que, se você colocar ali a margem de erro do Datafolha, dá entre 99% e 100% de esquerda, né? E é algo que eu, por parte do Spotnix, ouço bastante, que as pessoas comentam, mas o Spotnix é um site liberal, o Spotnix é um veículo liberal, e a resposta é não. O Spotnix tem um editorial abertamente liberal, em defesa da sociedade de direito, em defesa de uma sociedade que preze por instituições que resguardem o valor do indivíduo, uma sociedade de mercado, uma sociedade com leis e instituições bem definidas. E se você abre os editoriais do Globo, da Folha, do Estadão, da Zero Hora e de todos os demais jornais da grande mídia, todos eles têm no seu editorial exatamente isso. A única diferença é que, ao contrário desses veículos, a gente segue o nosso próprio editorial, enquanto eles deixam a redação ser tomada por um bando de jornalistas que saem do DCE e resolvem militar na própria imprensa, né? Ou seja, que se utilizam do jornal não para transmitir informação, mas para fazer militância propriamente. E o editorial do Spotnix é com ou sem ponto eletrônico? Bom, agora eu queria direcionar a pergunta para o Jorge Caldeira. A gente vinha até conversando um pouquinho antes do painel, que não é só o fato de... Não, as notícias que são falsas. A gente tem um problema talvez mais grave, que as pessoas enviesadas, né, como eu tinha dito há pouco no meu discurso, têm um viés claro de esquerda, elas ensinam as coisas errado. O senhor escreveu um livro brilhante, que é o livro da história da riqueza no Brasil, e o senhor disse que o Brasil teve longos períodos de prosperidade durante a sua história. E esse período de prosperidade, em geral, são períodos marcados por uma política mais liberal. E quando a gente estuda na escola, são exaltados, por outro lado, os períodos de Getúlio Vargas, os períodos de Juscelino Kubitschek, os períodos do milagre econômico da época militar. Então, eu queria que o senhor comentasse como a história é contada errado, não só a história da riqueza, mas a história da liberdade de imprensa, a história da liberdade do Brasil é contada de forma errada, quando a gente sai do terceiro ano e vai prestar vestibular, vai com a bagagem toda psolista sem perceber. Muito bem. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar, e eu vou falar de um ponto de vista provocador, já que é para... enfim, entrar nessa. Eu sou marxista de formação e não tenho nenhum problema com isso até hoje. Mas eu acho que a ideia de liberdade, um marxista que chama-se Theodor Adorno, em 43, em plena Segunda Guerra, escreveu um livro chamado Dialética do Iluminismo. Esse livro foi escrito, ele estava numa solidão gigantesca. Ele, desde os anos 20, a escola de Frankfurt, que é a escola onde ele dava aula, mandou Walter Benjamin, que depois foi um dos maiores críticos literários de todo o mundo, para ver o que era a União Soviética. E ele fez um relatório dizendo, olha, aqui está o seguinte, o fato de você colocar o mercado fora da lei, que foi o que aconteceu aqui na União Soviética, não acabou com o mercado. Nós temos mercado negro e uma burocracia gigantesca que tem todos os privilégios. Desse relato, eles chegaram à conclusão que o que havia, isso em 1925, 26, que o que havia na União Soviética era um capitalismo de Estado, ou seja, a reprodução do capital dependeria do Estado, em termos bem marxistas. Evidentemente que isso não colou bem, mas eles tiveram a coragem de fazer isso. Foram contra a seção do nazismo e começaram a estudar a grande questão que o Marcelo colocou e que hoje está de volta em risco, o que faz uma pessoa obedecer uma autoridade autoritária? O que faz uma pessoa
se recusar o valor da liberdade em prol do valor da obediência. Eles, evidentemente, não foram muito bem aceitos quando o nazismo chegou ao poder, foram todos exilados, foram para os Estados Unidos, terceira opção, e aí botaram no esforço de guerra o Adorno para trabalhar num estudo sobre o rádio, no uso do rádio para combater o nazismo. E ele foi lá e descobriu que o que estava sendo feito era um estudo comportamental muito violento, que não eliminava a personalidade autoritária, então ele também não ficou tão simpático assim ao capitalismo. Juntando tudo, desiludido com o mundo socialista, com o nazismo e com o capitalismo, em 1943, ele chegou à conclusão que só tinha um valor universal, a liberdade. Que a única coisa que ele podia fazer é pensar que mais importante do que qualquer regime era o valor da liberdade. Que só ele permitiria realmente uma coisa universal e permitiria que esta civilização na qual nós vivemos tivesse alguma sobrevida. Então, eu vou falar desse ponto de vista de alguns dos paradoxos que isso cria. O ponto de vista que eu vou adotar aqui é o seguinte: eu sou o setor privado de produção de história do Brasil. Eu fiz aqui, esse é meu livro, História da Riqueza do Brasil, recomendo a todos, vivo disso. Né? Meus competidores são 7.000 funcionários do Estado que produzem toda a história que vocês conhecem. Isso faz diferenças gigantescas, muito maiores do que as diferenças de formação. Fui marxista, fui liberal, lido com isso, lido com aquilo. A história que se conta do Brasil é uma história que hoje, e esse livro é feito com dados, então, e que é uma coisa que nenhum dos ideólogos gosta de nenhuma ideologia, é dados. Né? O meu princípio é o do Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, que botou uma plaquinha atrás na mesa dele, que é I believe in God, all others show me the data. Né? E os dados da história do Brasil, o que eu vou falar é mais ou menos óbvio. O Brasil teve grandes períodos de desenvolvimento econômico ao longo da história. Por 70 anos, entre 1890 e 1970, foi a economia que mais cresceu no mundo. Isso faz com que a gente esteja falando, quando fala de 500 anos, de uma história que tem muita coisa positiva, por isso o Brasil é a oitava economia do mundo. E é um país que tem, podia ser a segunda ou a terceira, depois eu vou falar nisso. Então, não é essa a história que a gente aprende. Nós não conseguimos pensar em nós mesmos como uma nação que tem potencialidade e destino, né? E partir daí. A gente sempre parte do melhor ao pior e não é assim. Muito bem. Quais são os períodos de crescimento e de não crescimento do Brasil? O Brasil teve 300 bons anos, 320 bons anos na economia colonial, o Brasil cresceu mais que a média do mundo. Então, é positivo em relação ao resto do mundo. O Brasil teve um período de estagnação gigantesca no Império. Quer dizer, o Brasil entrou em 1800, era uma economia do tamanho dos Estados Unidos. Saiu do século XIX com uma economia 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. Aí que está o nosso atraso inicial. Por quê? O mundo virou capitalista, o Brasil não virou capitalista. O livro entra nas razões, não dá para entrar aqui. A República mudou radicalmente o patamar de crescimento do Brasil. Ainda ontem saiu, na primeira página da Folha, um mapa secular, um gráfico secular do desenvolvimento do Brasil. Aí se vê, por esse gráfico, com clareza, que o Brasil foi muito bem até a década de 1970. O que aconteceu na década de 70 para cá, que o Brasil teve um desempenho muito abaixo da média do mundo? Aconteceu a globalização. E aí eu vou fazer uma brincadeira com o assassino do Beltrão, que é o Mao Tse-tung. Em 1972, esse senhor, que de fato tinha comandado genocídios variados na China, resolveu mudar de ideia e falou: bom, isso aqui está errado, isso aqui não vai dar certo, e nós vamos lançar a China no mundo da globalização. Então ele chamou o presidente dos Estados Unidos, depois de ter feito 2 guerras contra os Estados Unidos em uma década e meia, que é a Coreia e o Vietnã, ele mudou radicalmente a ideia e falou: agora eu vou fazer realmente... O Henry Kissinger tem uma frase ótima no livro dele. Depois de constatar que ele só tinha conseguido mudar alguns quarteirões na periferia de Pequim, ele resolveu mudar de ideia. Quando ele fez isso e assinou um acordo com os Estados Unidos, lançando a China na globalização,
e foi em 1972, o PIB da China era menor do que o PIB do Brasil. 1972. Nós, infelizmente, lamento informar que os últimos 46 anos, que é o que nós estamos vivendo, o bom da história é que você pode falar dos séculos, o ruim é que as nossas vidas não duram os séculos, né? Este período é o pior período da história do Brasil. O que aconteceu no período da globalização? Por que a China deu certo, sendo que a China até hoje é um país regido por um partido comunista de regime único, e é o mais bem-sucedido da economia da globalização? Porque a China era 100% estatal em 1972. Hoje o Estado da China é menor do que o Estado brasileiro. Então, o crescimento da China foi feito em cima do setor privado. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso tem a ver com o que eu falei, a posição do setor privado, que é essa que eu estou falando, que é empresário, é empreendedor. O crescimento na globalização não é estatal porque os estados são nacionais e as empresas são globais. Então, é evidente a limitação do Estado na era da globalização. É isso que fez com que o Brasil, que não entrou na globalização, que tinha um PIB maior que a China, o que fez? Fechou-se com um Estado gigantesco e impediu que os empresários se globalizassem. Essa que é a verdade. O Brasil está morrendo afogado na pobreza, num mundo gigantescamente rico, por causa da ação do Estado brasileiro. Essa ação não tem nada a ver com ideologia. Em primeiro lugar, quem fez a maior estatização do Brasil? Roberto Campos. Roberto Campos dobrou o tamanho do Estado com relação ao PIB em menos de 2 anos e meio, que é uma coisa gigantesca. E o que ele fez com que triplicasse o Estado com relação ao PIB. O Brasil cresceu de 1900 a 1970 com um Estado que é governo central, que era 5%, 6% do PIB no máximo, no tempo do Getúlio Vargas. Esse Estado, além de ser grande, foi o que fechou o Brasil. Quer dizer, as estatais, as 400 estatais que botou para funcionar, isolaram o Brasil da globalização. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver. O Geisel não era exatamente um esquerdista, mas era um estatista, né? O Brasil se recuperou mal disso ao longo dos períodos de abertura que nós tivemos, e tudo foi repetido pela dupla Dilma-Lula. O que aconteceu com a Petrobras foi mudar a regra do pré-sal para nacionalizar, ou seja, vamos sair da globalização. O Fernando Henrique tirou a Petrobras do lado ser só Brasil e tentou transformar numa empresa mundial, e aí abriu o pré-sal. Quando descobriram o petróleo, fecha tudo é nosso, fecha. Já que já fechamos, vamos fazer o estaleiro aqui, vamos fazer lá, vamos fazer o compadrio, e estamos onde estamos. Então, o Brasil está pagando duramente o fato de não se dar bem na globalização. Isso é uma coisa. Então, o debate do desenvolvimento do Brasil, do meu ponto de vista, a gente tem que esquecer um pouco a questão ideológica. Quer dizer, o Beltrão e eu aqui concordamos em tudo, embora tenhamos concepções de mundo diferentes, mas não de que o desastre do Brasil nos últimos 50 anos é o seu Estado central. Isso é uma coisa que nós temos que entender por quê. E como é que nós vamos sair dessa? Todo mundo junto. O setor privado tem que ter importância, senão o Brasil não vai a lugar nenhum, né? Nenhuma economia do mundo, isso está lá no último capítulo do livro, vocês vão poder ver, anda no mundo global sem ter empresas globais. E o Brasil está matando suas empresas globais para manter um Estado nacional. Não é por aí. E esta situação se repete, eu acho, muito no que nós estamos vivendo com a questão da liberdade de imprensa e da imprensa na democracia. Eu, por razões profissionais, a liberdade como princípio da organização da vida social é uma coisa recente, de 200 e poucos anos. E a imprensa é gêmea, sustentáculo e valor central da liberdade, no caso da liberdade de opiniões, da liberdade de transmissão de ideias, etc., e tal, que tem a mesma idade. Nós vamos ter saudades do que foi a liberdade de imprensa no século XX, que é isso que o Marcelo está falando. Porque está tendo uma regressão no mundo inteiro para os valores do século XIX. Eu li jornal do Brasil em 200 anos, porque fui
por razões profissionais, eu li coleções de jornal em arquivo, anos a fio. E muito da imprensa estrangeira, história da imprensa estrangeira. O que está, do meu ponto de vista, está acontecendo? Aqui tinha uma frase essencial que é: não há liberdade sem responsabilidade. O que está havendo é que esta construção na imprensa foi um negócio muito difícil. A imprensa, quando apareceu, as pessoas podiam fazer publicações anônimas na imprensa. Quer dizer, no começo do século XIX, alguém podia publicar uma calúnia sem nenhuma consequência, porque não tinha o nome. Aí você dizia: fulano não presta. E você não sabia quem publicou, então valia o fulano não presta. Isso só mudou quando os jornais aceitaram que eles são responsáveis pelo que eles publicam e quem escreve é responsável. Responsável quer dizer pode ser processado, né? Isto é que fez com que, no século XX, nós tivéssemos uma imprensa ponderada, organização econômica razoável. As grandes empresas de internet recusam-se à função de eu sou mídia e eu sou responsável, ou seja, eu não posso processar alguém que publica uma calúnia, ainda que seja na era da informática. Isso faz com que perfis falsos sejam gratuitos e a possibilidade de você caluniar seja total. Isso é estrutural, isso não é uma questão secundária. Então, se você pode fazer calúnia, por que você não vai fazer? E esta é a fonte do fake news. Um ponto sobre isso, quer dizer, a calúnia já está protegida na lei brasileira. Então, independente se publica no Facebook ou não, ela já está protegida. Agora, o Facebook, ele se vende como uma plataforma, como você disse. Então, ele deveria ser neutro, deveria aplicar os termos de uso de forma isenta. E o que a gente está vendo é o que não está acontecendo. Então, o que eu acho que vai acontecer, Caldeira, é que exatamente porque ele está passando a se comportar como um jornal que tem controle editorial do que ele publica, porque, afinal, se você está banindo mais gente da direita do que da esquerda, fazendo as mesmas coisas, você, então, está abrindo a porta do processo judicial, porque aí você tem controle sobre o seu conteúdo. Então, mas o que está acontecendo é que estão começando a acontecer as condenações judiciais. Então, é claro que tudo é uma coisa de duas medidas. O que ele colocou, que é o aumento democrático da opinião e a capacidade que uma pessoa, antes que não tinha acesso, emitir opinião, aumentou muito. Mas a responsabilidade não aumentou. Esse é o problema do mundo. O problema do Brasil é muito pior. Porque o mundo voltou à imprensa do século XIX da calúnia. E o Brasil está voltando à imprensa do século XVIII, que era a imprensa regulada pelo Estado, né? Que é uma coisa que desapareceu no mundo ocidental na entrada do século XIX. Então, aqui, o que está acontecendo é que nós estamos tendo regulações cada vez mais absurdas. A campanha eleitoral, que devia ser manifestação da vontade soberana do eleitor, tem candidato que não pode se manifestar, porque a lei diz quem entra e quem não entra num debate, tá? Que é um negócio inacreditável, mas é assim que funciona. Os regimentos, os regulamentos dessa campanha são absolutamente... Tem o tamanho do cartaz que você pode pôr na janela da sua casa, é regulada por lei. É pior do que a farmácia, o caso ali da injeção da farmácia. Então, no caso brasileiro, além de você ter a internet, que é o que sobra, porque tudo é regulamentado, então tudo que é desregulamentado cai na internet, torna pior ainda o que já era da internet. E a imprensa tradicional sofre porque, com o tamanho da regulação que tem, ela não consegue manter abertas as coisas. Quer dizer, eu sei que eu estou aqui, eu vou fazer uma homenagem a alguém que eu tive comportamentos, alguém que eu gostava muito, como o Beltrão, e, enfim, que vai fazer falta, que é o Otávio Frias Filho. Ele sabe, o sofrimento que é você manter aberto um veículo para que todo mundo publique opinião nele, depende, você tem que ser muito rigoroso, você tem que ter regras muito claras. Então, em algumas coisas, a liberdade de opinião esbarra na liberdade do outro. Então, você tem que ter a regulamentação, que é a responsabilidade, né? É diferente a responsabilidade do que o que tem no Brasil, que é
regimento de condomínio, não é lei. Né? Cara, depois das 8 horas da noite pode andar de sandália, se ela for azul, se não for azul, passa por não sei... isso não é lei, e é o que nós temos aqui hoje. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, as ameaças, porque a liberdade, se ela é o valor maior, o valor mais central da vida, ela tem que ser bem administrada. Quer dizer, a liberdade tem que ser bem cuidada por todo mundo e bem zelada. Se a gente não fizer isso, cai no totalitarismo com grande facilidade. Então, eu acho que nessa direção nós precisamos de um novo conhecimento de nós mesmos como brasileiros, independente um pouco de ideologias, e de um novo pensar em qual é o lugar da liberdade na nossa sociedade. Olha, Sr. Jorge, eu vou dizer para o senhor que se o senhor é de orientação marxista, é o meu marxista favorito, o senhor não precisa ter dúvida disso. Para a gente poder encerrar o painel, queria de antemão agradecer a todos, queria um comentário rápido de cada um deles. A gente falou muito em liberdade com responsabilidade, tem uma frase do Milton Friedman na abertura do painel, enfim. Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente tem que estar pronto para escutar coisas absurdas também, como o Holocausto não aconteceu, ou que o socialismo funciona, ou que imposto não é roubo. Então, a gente tem que lidar com essas coisas. Tudo tem limite também, né? Tudo tem limite. Então, eu queria entender de vocês, assim, esse preço que a gente tem que pagar, ele vale? Existe alguma forma, existe algum limite para a expressão? A gente, de alguma forma, devia colocar uma barreira, enfim, devia definir o que se aceita e o que não se aceita, ou não? A gente tem que poder falar o que quiser e pagar a conta disso. Aí, para todos, por gentileza. Se me permitir, eu sou a favor de um critério muito parecido com os Estados Unidos. A liberdade de expressão tem limite quando ela representa uma ameaça clara e presente de agressão. Quando você está propondo se unir para matar alguém, etc., aí você está no limite. Mas lá, o chamado discurso de ódio, aqui que a gente quer banir, lá é permitido. Você tem que poder falar essas besteiras. A responsabilidade envolve você ouvir e fazer o tratamento adequado, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é verdade ou não. Você deve, que nem os americanos dizem, trust but verify. Confie, mas vá lá verificar a informação. A gente faz isso com a fofoca também. A fofoca vem, em geral, um cara que a gente conhece melhor do que o que você lê na internet. E mesmo assim, você deve fazer o seu próprio juízo, se aquilo que o sujeito está falando tem algum sentido ou não, e aí você chega à conclusão. Quando você tira a responsabilidade e imagina, não, esse tipo de discurso eu acho que passou do limite, vamos colocar regras. Você desempodera o cidadão. E quando você desempodera o cidadão, você tira a responsabilidade. E aí o que acontece? Aparece uma geração de mimizentos que ouve qualquer coisa que não o agrade, chama, eu odiei o que você falou, isso, portanto, é discurso de ódio, eu quero banir também esse discurso. E passa a sociedade a fazer autocensura para ter que lidar com esses seres que não sabem se adaptar na sociedade. Para mim, a única censura que deveria existir é o botão de bloque. Não gostou? Não ouça. Eu acho que é muito perigoso a gente começar essa caça às bruxas das pessoas e forçar a população a se esconder, a esconder o que pensa, porque, no fim, a gente acaba vivendo numa sociedade de hipócritas. O máximo possível que a gente puder fazer para que as pessoas falem aquilo que sintam, ou, se não forem falar, seja por livre e espontânea vontade, de não criar conflito, para mim esse é o ideal. Claro, se você for intervir, você já está partindo do princípio de que a sua ideia não é tão superior assim, ela precisa de uma força para ser imposta, né? Isso é um grande problema para a gente. É curioso, até eu também devo admitir que eu sou de formação marxista, militei no PCB há muitos anos. No próprio PCB eu era considerado da direita partidária. Eu era ligado ao Partido Comunista Italiano, inclusive representei a juventude brasileira num congresso em Florença. E à medida, como Keynes dizia, né, à medida que eu vou verificando o que eu penso e vendo que eu estou errado, eu vou mudando. E assim fui me aproximando da social-democracia. E hoje, na minha trajetória de pensamento, me admito um social-democrata liberal radical. Mas você está indo na direção certa.
Não, isso é segundo o seu julgamento. Eu costumo dizer, não me sigam, porque eu não sei para onde estou indo. Eu não garanto para ninguém. Agora eu fiquei na dúvida. Eu Tem só alguém garanto que a minha trajetória é minha. Né? E eu confio muito nisso, na capacidade de julgamento do ser humano. E aí vamos mais uma vez, né, concluindo sobre esse que já está virando um lugar comum, está ficando chato, que é a capacidade de julgamento do ser humano, a capacidade de fazer juízo sobre notícias e opiniões, está ligado a uma coisa muito básica, né, que é a educação. Enquanto a gente viver numa sociedade que não tem educação como um valor, que não tem o conhecimento, o saber como um valor, nós estamos condenados ao fracasso. Eu digo isso realmente hoje com o meu coração enlutado, porque o incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista é uma concretização, né, real do estado em que o Brasil se encontra, em que a nossa memória, né, em que a ciência e o conhecimento são consumidos pelo fogo, viram cinza. Então, nós viramos um país que não tem presente, não tem futuro e agora também não tem passado. Parabéns, Cris. Bom, eu acho um pouco aquilo que eu falei do Adorno, quer dizer, a liberdade não pode ser um valor restrito, é o valor irrestrito da nossa civilização. Ela tem que estar, a ideia de liberdade, se tiver dentro de cada um, você não precisa nem de governo, se todo mundo, você sabe se governar, se você respeita a ideia de liberdade, né? Esse valor não é um valor simples, não é um valor comum na história, né? Mas ele é muito importante hoje. Por quê? Porque as ideologias da Guerra Fria, a Guerra Fria, a base real para ser marxista, de direita e esquerda, desapareceu nos anos 80. Então, a China, que é um regime comunista, é bem sucedido na globalização. É o mais bem-sucedido. A Venezuela, que tem um regime da mesma natureza, é o mais mal-sucedido país da globalização. O Brasil está mais para a Venezuela do que para a China, com democracia, do ponto de vista econômico. E o que acontece? O Brasil está assim porque, para que o Estado seja grande, a autoconfiança do cidadão tem que ser baixa. Para que o Estado seja grande, a crença na liberdade tem que ser rebaixada, porque o Estado faz o favor, e o Estado só faz favor se você se supõe incapaz, ou você supõe que as outras pessoas são incapazes, que é o pior, né? Então, eu escrevi um livro chamado História do Brasil com Empreendedores. A história do Brasil, a fundo, foi feita pelos pequenos. Empreendedor, sabe aquele cara da carrocinha de reciclagem? Aquilo lá é um empreendedor. A carrocinha é capital, ele é trabalho. É a mistura de capital e trabalho que define a figura do empreendedor, Marx, né? Ele ganha não salário, não tem nenhum favor, o que ele ganha é lucro, né? Produto da junção de capital e trabalho que ele faz, e ganha lucro. Esse é o brasileiro. O Brasil foi feito por gente que saiu da Idade Média para fazer a vida, para enriquecer, para fazer a América. Mudou o sentido da vida, não só o europeu, mas o índio, que estava aqui, que Caramuru e Paraguaçu, quando casaram, ela deixou de ser tupi, ele deixou de ser português. E ambos começaram a fazer o Brasil. Empreendeu o sentido na vida do Brasil. A Catarina deixou a cultura de origem dela para empreender, o Caramuru deixou a origem dela para empreender. Esses são nossos Adões e Evas, né? É empreender, as pessoas adoram isso. O Brasil só não é um desastre porque tem cabeleireira na favela, porque a pessoa, hoje todo mundo virou empreendedor forçado. A pior situação jurídica do Brasil é você ser empresário. Se você quiser que alguém não tenha direito nenhum
nenhum direito social, nem nada, você põe de sócio de uma empresa. Perdeu tudo. Não tem férias, não tem 13º, não tem nada, trabalha e ainda paga imposto. Né? Eu não desejo isso para ninguém. Mas aqui estamos, nós temos que mudar essa cultura. Por quê? Porque a população brasileira está educada, o Brasil melhorou muito nos últimos anos. Essa eleição vai ser a primeira eleição onde 100% dos eleitores jovens de 20 anos estiveram na escola. Né? Parece pouco, mas as pessoas não estão se dando conta disso. Então, o novo nessa eleição vem de poder falar educadamente, fazer um programa que não é um programa que pareça trivial, mas imaginar que você pode ser ouvido por uma população grande. Né? O novo no Brasil tem a ver com o fato de que a gente pode supor que as pessoas amam a ideia de liberdade e que não tem nenhum problema com isso, que o Brasil não é um país de clientela, é um país de cidadãos que podem fazer um grande futuro se tiverem deixar o que está dentro de si, a ideia de liberdade que já está dentro de si, que é muito mais difícil você ter alguém que quer a liberdade, como o cara da carrocinha, do que você transformar um funcionário público estatal, como foi o caso da China, em gente empreendedora. Então, nós temos o potencial, nós temos que aproveitá-lo. Eu sou muito otimista com relação ao Brasil nesse sentido, porque esse valor está dentro da cabeça de cada um dos brasileiros. Nós temos que aprender a respeitar e tratar isso melhor apenas. Obrigado. E assim eu agradeço a todos, agradeço aos painelistas principalmente, Hélio Beltrão, Felipe Hermes, Marcelo Madureira e Jorge Caldeira. Uma boa tarde.